no caso aqui na casa dos familiares de Pedro, aconteceu que grande multidão afluiu, porque reconheceu que Jesus Cristo tinha operado uma grande maravilha. Dentre aquelas pessoas que ouviram do grande milagre que Jesus operou tempos antes, ao expulsar o demônio, havia uma pessoa, um paralítico. Esse paralítico, muito provavelmente, ele tenha desenvolvido a paralisia com o tempo. Ele não nasceu paralítico. Eu acho interessante que no livro A Ciência do Bom Viver, o relato informa que, devido a uma vida dissoluta, ele veio a adquirir aquela doença. Mas o que torna evidente em toda a leitura que a gente acabou de fazer é que aquele homem paralítico, ele queria ser tocado por Jesus. Ele esperava um milagre de Jesus. E ele, paralisado, conseguiu convencer seus amigos de que deviam levá-lo até Jesus. Talvez Jesus olhasse para ele e lhe curasse da sua paralisia. De fato, eu não sei quantos vocês conhecem alguém, algum conhecido, algum amigo, que infelizmente perdeu seus movimentos, vive acamado, ou às vezes não precisa nem estar paralítico, mas muitas vezes em um leito de hospital, muito tempo. É triste a situação. É uma pessoa que depende da compaixão. Às vezes nossos queridos, nossos pais, nossos avós, passam daquelas pessoas que são cheias de energia, mas em decorrência de doenças ou da própria idade, eles se tornam debilitados e a gente agora passa a cuidá-los como de crianças. A gente precisa transportá-lo para um lado e para o outro. Certamente você tem alguém assim perto de você. Então é muito ruim. Para essas pessoas que estão nessa situação, pior ainda, porque elas se sentem limitadas. Elas que eram tão independentes, agora dependem de todo mundo para poder realizar as coisas mais básicas. Precisam de uma outra pessoa para realizar um banho, um asseio. E às vezes é um tanto constrangedor, muitas vezes. Então imagine você na pele daquele paralítico. Você tem a oportunidade de transformar a sua vida. Ele creu. Você tem a oportunidade de ter sua vida transformada ao chegar a Jesus e ao implorar a Jesus por um milagre. Na vida, a gente também passa por muitas situações ruins que nos paralisam. A paralisia não necessariamente é física, mas muitas vezes você precisa tomar decisões que são muito difíceis. Tem muitas variáveis envolvidas. E você sabe que se tomar uma decisão errada, pode prejudicar, às vezes, não só a você, mas também os seus queridos próximos. É por isso que é importante você recorrer a Jesus. Clame a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele há de lhe dar um caminho, Ele há de abrir portas, e mesmo que as coisas venham ficar ruins, Ele estará lá por você. O que a gente precisa entender é que esse paralítico conseguiu convencer seus amigos e foram até a casa onde Jesus estava, e uma multidão estava cercando Jesus, porque Jesus estava ensinando. Não somente as pessoas comuns, mas estavam ali escribas e fariseus, os anciãos da cidade, estavam lá a ver os ensinos de Jesus. Agora imagine, você tem uma barreira, aquele paralítico estava sendo impedido de poder alcançar até Jesus. Todo mundo queria falar com Jesus, todo mundo queria o toque de Jesus, todo mundo queria a bênção de Jesus. Agora é muito fácil você chegar, empurrar um, empurrar outro, emburacar por baixo e você chegar até o mestre, quando você tem todas as suas funções saudáveis. Porém, agora imagine um paralítico que dependia
de amigos para transportá-lo. Dependia de pessoas que pudessem conduzi-lo até Jesus. E todo mundo querendo a mesma coisa. Eu não sei se você já esteve em uma situação em que você precisava receber alguma coisa de graça. E é dada a informação, pode ir lá pegar. Aí vai aquela multidão. Adianta pedir, por favor, eu posso pegar? Quando todo mundo quer a mesma coisa? Não adianta. É uma luta. É cada um por si. Aquele homem paralítico, ele não tinha condições de alcançar até Jesus, mas ele tinha amigos. E é importante que a gente tenha amigos verdadeiros, e não colegas, e não meramente conhecidos. É importante que a gente saiba, né, só fazendo aqui um parêntese, que a gente possa encontrar alguns amigos em que a gente possa confidenciar os nossos sentimentos, que a gente possa falar dos nossos sonhos, um amigo que possa torcer por nossas conquistas e vibrar pelos nossos sucessos. Nós precisamos de amigos, e eu quero dizer, aqueles que estão vindo a primeira vez aqui para a nossa igreja, a comunidade adventista aqui no Cunhunto, Ceará, Parque Santa Maria é minha igreja, né? Aqui no Cunhunto, Ceará, se sintam bem-vindos, se sintam acolhidos e saibam que aqui é o ambiente no qual você pode ter verdadeiros amigos. Amém? Meus queridos, busquem amigos e principalmente aqui nesta comunidade. As portas estão abertas para vocês. Aos nossos amigos também que estão já estudando a Bíblia, fazendo estudos bíblicos, participando de pequeno grupo, estão vindo para a escola sabatina, vocês já sabem que a casa não é só nossa, é de vocês também. Glória a Deus. Então, meus queridos, esses amigos tiveram uma ideia. Resolveram levar este jovem na sua cama por cima do telhado, afastar as telhas, e a ideia era colocar o jovem paralítico, aquele rapaz paralítico, diante do Mestre Jesus. O negócio é um desafio, né? Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente faz a leitura, e aqui fala do leito, da cama do paralítico, não pense que a cama era um móvel de madeira da qual a gente tem em casa, né? É meio complicado, 4 homens levar um objeto daquele, ainda com uma pessoa em cima, por cima de uma casa, para destelhar a casa e passar aquilo no meio. Na verdade, o leito era simplesmente um tecido muito grosso, que conseguisse suportar o peso daquele paralítico. Aí pegava-se nas abas e transportava. Então era assim. Então, através de cordas, poderia-se descer aquele jovem amarrado daquele tecido que era o leito. Certo? Normalmente, um pobre ele precisava ter aquele leito, era um lençol, no qual ele pudesse forrar o chão, se deitar durante o dia, né? No caso de necessidade, e durante a noite ele teria que se enrolar para se proteger do frio. Normalmente era assim para com os pobres. E aí, quando esse paralítico desceu, Jesus olhou. Imagine todo mundo olhando aquela cena. De repente, os olhos das pessoas saem de Jesus, do seu discurso, né, do seu ensino, e olha para aquela cena estranha. Uma pessoa sendo descida do telhado, de dentre as frestas das telhas ali, até diante de Jesus. Até Jesus teve que calar diante daquela situação. E é muito curioso que o versículo 2 diz o seguinte, ó: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele para tudo em resposta à sua fé. Se você acha que o milagre vai acontecer sempre com uma fé dobre, uma fé que se curva às circunstâncias, uma fé que é forte agora e é fraca amanhã, você não vai conquistar isso. Deixe marcado a sua Bíblia no livro de Mateus, e em Tiago, capítulo 1,
há um texto muito claro com relação a isso que eu acabei de dizer a vocês. Tiago, capítulo 1. Amém? Versículo 5. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Tiago, depois do livro de Hebreus, antes das cartas de Pedro, fala assim, Tiago capítulo 1, versículo 5. Olha o que o Senhor nos fala. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça ao amigo, ao colega, é assim? Peça a quem? A Deus. Acho interessante que inteligência a gente pode conseguir em qualquer lugar. Quer desenvolver inteligência? Vá para uma escola. Quer desenvolver inteligência? Faça um curso. Quer desenvolver inteligência? Leia. Quer desenvolver inteligência? Aplique. Inteligência até pode ser desenvolvida no computador. Existe a inteligência artificial. Mas você nunca vai ver no mundo a sabedoria artificial. Ela sempre é natural. E a sabedoria não é para todos. É um dom de Deus. Deus é que dá a sabedoria. Então, quem tiver necessidade de sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá liberalmente. E não exige nada em troca. Deus, Ele dá, se você quer. Porém, diz o seguinte, o versículo, se lhe é concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada o quê? Agora, se você pedir, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Mas será que Deus vai me dar sabedoria? Você está colocando dúvida. Se você colocar obstáculos, Deus jamais vai cumprir isso. Por quê? Porque isso não agrada a Ele. Você tem que crer que Deus é o recompensador de tudo. É Ele que vai lhe fornecer todas as bênçãos. Ele é a fonte. Imagine que existe uma única fonte no deserto de água. Você tem que recorrer àquela fonte, não adianta ficar cavando poço em qualquer canto que você não vai encontrar água. Tem que ser na fonte certa. Ali temos que buscar também em Deus a fonte certa, a sabedoria, mas não somente a sabedoria, tantas outras coisas, os milagres, as curas, as bênçãos, vêm todas de Deus. O próprio Tiago, no capítulo 1, se você avançar um pouquinho mais, no versículo 17, nos diz o seguinte. No 16 já fala, não vos enganeis, meus amados irmãos. Então não se enganem. Versículo 17. Pois toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Como Deus não muda, a gente não pode vacilar, a gente não pode se enganar. Deus é o doador de toda boa dádiva. Amém? Vamos voltar lá à nossa leitura no livro de Mateus capítulo 9. Jesus Cristo disse, tenha bom ânimo, filho, perdoados estão os teus pecados. Se Jesus Cristo fala que é para você ter bom ânimo, se anime, tenha felicidade, não fique triste, é porque a bênção está certa, meu irmão. Você pode estar passando por dificuldades, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, Jesus fala, eu venci o mundo. Ora, e a vitória é esta, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos em Jesus, quando nós agarramos a Ele, nele, firme, esse é o conceito de fé, a palavra emuná no hebraico, que é traduzida por fé, ela não é uma ideia abstrata, como muitas vezes, e até infelizmente, alguns acabam distorcendo o conceito paulino de fé, e pensa numa ideia um tanto oriental, hinduísta, essas coisas. A fé não é uma coisa de meditação, não é pensamento positivo meramente. A fé é você, até uma vez eu vi o professor Rodrigo Silva fazendo um comentário, de você estar num navio que naufragou, e você está ali no desespero
na água, de repente vem um tronco de madeira e você segura-se no tronco de madeira, mas não de qualquer jeito, você agarra com toda a energia que você tem. Isso que você faz é chamado a emuná, a fé. Então é você se agarrar com todas as suas energias e não abandonar, porque você tem certeza que daquilo depende a sua vida. Amém? Isso que é o verdadeiro conceito de fé. Você não pode duvidar. Você tem que ter certeza de que você está agarrado, em quem você está agarrado, é uma fortaleza segura, agarrando-se em Jesus. Amém? Tenha bom ânimo, filho, tenha essa convicção, tenha essa fé. Mas Jesus Cristo, é interessante que ele não vê as coisas como muitas vezes a gente vê. O paralítico foi até Jesus em busca de quê? Cura. Amém? E o que é que Jesus fez? Tem de bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus? É por isso que muitos estudiosos olham para a situação do paralítico e afirmam que a doença dele não era uma doença simplesmente que surgiu ou que ele nasceu com ela, mas que se desenvolveu em decorrência de uma vida pecaminosa. Muitas pessoas nos vícios acabam desenvolvendo doenças. E enquanto a pessoa está nos prazeres do mundo, parece que nunca vai chegar. É cada vez usando droga, o álcool, vivendo uma vida de promiscuidade, de prostituição. Mas as pessoas passam a mudar radicalmente depois de uma doença. Muitas delas deixam a farra porque elas estão, por motivo de doença, inaptas até para farrear, a participar daquela vida que elas viviam antes. Isso é ruim e causa muita tristeza porque elas viveram um estilo de vida que as viciaram naquilo. E aquele homem paralisado recebeu o melhor remédio que ele precisaria, o perdão dos seus pecados. E é uma coisa de se estranhar, né? Muitas pessoas olhavam e diziam: quem é esse que está falando isso? Esse daí blasfema. Por quê? Em outras referências paralelas a esse texto nos evangelhos, mostra que eles diziam: porque somente Deus é capaz de perdoar pecados. E de fato, na rotina diária, eu perdoo o meu irmão. Quando ele me ofende diretamente, aí eu posso perdoá-lo. Mas o pecado que eu cometi, ou que alguém cometeu, que não foi contra mim, foi contra qualquer outra pessoa, mas não foi contra mim, eu não posso chegar e perdoar. É o problema que muitas vezes, né, há uma crítica nesse sentido à Igreja Católica Romana, que padres perdoam os pecados que não foram contra eles, e isso é uma atribuição divina. Porém, uma coisa é certa, estava ali diante deles não uma pessoa comum, embora fosse carne e osso, mas ali era a manifestação do Messias. E quando você olha o livro do profeta, Isaías 53, você verá claramente que a obra do Messias inclui a remissão de pecados. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Amém? O pecado que fazia mal a nós estava sobre ele. Tudo que estava a nos prejudicar recaiu sobre ele, e com a morte dele nós somos curados, nós somos sarados, nós somos perdoados, e nós somos a recompensa do próprio Messias, quando ele voltar na sua ressurreição e verá a gente como consequências da sua obra, santos, salvos, dedicados a Deus. Amém? Pois bem, mas muitos não enxergaram em Jesus o Messias, tinham as evidências, mas negavam, porque esperavam um Messias glorioso que pudesse vencer o Império Romano. Não, aquele homem, o homem era tão pacífico, não seria a solução. Mas observe o seguinte, Jesus falou: estão perdoados os teus pecados.
É interessante que cura e salvação nas Escrituras, elas são sinônimas. São sinônimas. Para vocês entenderem isso, né, a ideia do hebraico e do grego, particularmente vou trazer do grego, vamos fazer aqui uma brincadeirinha. Perguntas. Quem nasce em Fortaleza é o quê? Fortalezense. Quem nasce na cidade de São Paulo é o quê? Paulista, né? Paulistano, perdão. Paulista é que nasce no estado. Paulistano. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é o quê? Carioca. Quem nasce no estado é fluminense. Quem nasce na cidade de Manaus é o quê? Manauara, né? Pois bem, e quem nasce na cidade de Salvador é o quê? Não. Quem nasce também em Ilhéus é baiano, embora as cidades são diferentes. Como é? Soteropolitano. Que coisa estranha, né? Ora, soteropolitano vem de duas palavras gregas, sotéria, e polis. Polis é o quê? Cidade, certo? E sotéria é salvação ou salvador. Então, soteropolitano é habitante da cidade de Salvador. Simplesmente isso, só que está em grego. A frase foi reduzida em uma palavra. Pois bem, a palavra salvação, ela está exatamente no Evangelho, nesse versículo, em grego, sotéria. Mas ela está no sentido de perdão. Seus pecados estão perdoados. Palavra sotéria. A palavra sotéria, ela também significa cura. É um dos significados de sotéria. Além de salvação, é a cura. Uma pessoa que é curada salvou sua vida em relação à doença. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele quer curar a sua vida, mas a cura principal que Ele quer fazer é curar você de uma vida de pecados. Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer transformar teu coração. Mas diante do desafio dos fariseus, Jesus Cristo disse o seguinte, na qualidade de Messias, Ele disse, olha, pensa no seguinte, se fosse você, o que seria mais fácil? Era dizer, estão perdoados teus pecados ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Perdoar pecado é bem mais fácil. Então, meus queridos, entendam uma coisa, Jesus Cristo falou aquilo para dizer, por que vocês se escandalizam numa coisa tão simples? O Messias, ele pode fazer as pessoas andar, ser curado das suas doenças, mas isso é muito difícil. A medicina hoje não consegue fazer isso. A medicina nos dias lá de Jesus não conseguia fazer isso. Era algo muito difícil, impossível. O Messias, ele tinha poder para fazer isso. Mas diante do senso comum era uma coisa incrível, por isso que era tido como milagre, porque era algo sobrenatural. Ninguém conseguiria fazer uma coisa desse tipo. Por exemplo, hoje em dia, você consegue curar uma pessoa que tem lepra, simplesmente tratando com medicamento. Então já não é mais milagroso, vamos dizer assim, a cura de uma lepra. Mas nos dias de Jesus, era impossível. Então, havia o quê? A ação miraculosa de Deus ali. Então, entenda uma coisa. Aquilo era difícil, mesmo diante de você olhar assim, o Messias, né? Rapaz, o Messias, quando ele fizer isso, ele está mostrando o seu poder. Mas o Messias simplesmente levou o que as pessoas realmente precisavam, a cura da alma. Aquele paralítico, talvez ele sofresse mais na sua vida em pensar que aquela situação em que ele se encontrava era em decorrência de uma vida dissoluta. Uma vida que ele não conseguia perdão para si. E tem pessoas assim. Às vezes, uma pessoa que traiu seu cônjuge, o cônjuge até perdoou, mas ela não consegue se perdoar. Às vezes, uma pessoa preocupada no trânsito,
querendo ir chegar no trabalho cedo, acaba atropelando uma pessoa e essa pessoa venha morrer. Tudo talvez tenha se resolvido, na justiça se resolveu, os familiares entenderam que foi simplesmente um acidente, foi sem querer, mas aquela pessoa não consegue se perdoar. E tem tantas outras situações em que as pessoas não conseguem se perdoar, mas Jesus tem a cura. Ele conhece a tua necessidade e diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Jesus Cristo está aqui ao teu lado. Ora, assim diz o Santo, aquele que habita no alto e sublime lugar. Ele tem o nome de Santo, mas Ele também habita com o humilde, com o contrito, para revigorar a alma daqueles abatidos. E Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. Está escrito: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32. Também esse texto é repetido em Atos, capítulo 2, 28. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez é repetido por Paulo lá no livro de Romanos 10, 13. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É repetido, meu irmão, 3 vezes essa promessa, porque ela é importante. Ela é importante para mim e para você. Invoque o Senhor e você encontrará cura. Quero finalizar com um texto. O texto de Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Versículo 12, versículo 13 e versículo 14, que nos diz: trono de glória enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Lembra daquele conceito? Cura e salvação são sinônimos nas Escrituras. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. As pessoas no final, quando viram aquele grande milagre, glorificaram a Deus. E que a tua vida, sendo transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, também seja um motivo para o canto das pessoas que te cercam. E que Ele opere cada vez mais as maravilhas na tua vida. Eu quero fazer um convite a você. Queria convidar aqui o irmão para louvar. Irmão Cristiano? Cadê ele? Meus irmãos, o Senhor Deus, no seu trono, Ele está a ouvir a todas as tuas necessidades. Conforme o apóstolo Paulo declarou no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, no versículo 16, no 15 e 16 ele nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, com confiança, com fé, agarrados com firmeza, junto ao trono da graça, trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário, o trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E o momento é agora.